os lacaios dos bilionários, né, Pierre Omidyar e Glenn Greenwald. Eu penso o seguinte, esses lacaios, puxa-sacos ou funcionários que seja, de militantes que recebem 250 milhões de dólares para fazer campanha pela esquerda, esses caras eu quero ser atacado por eles, porque eu não me identifico em nada com eles, porque eu era um militante de esquerda que eu comprava o material do partido do meu bolso, com o meu mísero salário para ajudar na causa e no partido. Eu criei uma página chamada Não a Mídia Golpista, que eu ia para a rua, comprei máscara de gás, capacete, usava magnésia na mochila para espirrar no rosto dos moradores de rua que estavam sufocados com as bombas de gás da Cinelândia, e fui para lá para tomar tiro de bala de borracha escondida atrás de árvore, sem ganhar um centavo, muito pelo contrário, gastando do meu bolso. Então, essas pessoas não têm nenhuma autoridade moral para falar a meu respeito, e quando elas me chamam de louco, dizem que eu sou um espírito, isso para mim soa como um elogio, porque eu tenho verdadeiro nojo desses seres que ainda se intitulam defensores de uma esquerda. Então essa esquerda dessa galera que fuma charuto cubano e degusta vinho de R$5.000 a garrafa, eu quero é muita distância, porque é graças a essa raça que a esquerda foi completamente destruída no Brasil e hoje não consegue se unificar. Então eu dou graças a Deus que eu não me identifico em absolutamente nada com essa galera. Nós temos a cultura do povo brasileiro mesmo, né? Eu vou dar um exemplo até da minha família, a minha mãe, né? Na época, o meu pai era chefe de produção de uma multinacional. Nessa época, ele não tinha nem cargo superior, não era exigido para esse tipo de função. Ele era como se fosse hoje um encarregado. Certa vez, o chefe dele foi almoçar lá em casa, conversar, bater papo de algumas coisas, não sei o quê. A minha mãe ficou toda... O quê? O chefe vai vir almoçar? Não, peraí, não sei o quê. Aí vai pegar a melhor toalha, o melhor copo, o melhor talher para servir para... Então, o que acontece? A cultura nossa, ela está muito vinculada à coisa do patrão, né? O patrão o chefe, é aquele ser de respeito e tal. Então, isso fez com que o povo também, boa parte dele, se sinta mais representado em ouvir um doutor do que um deles, da sua própria comunidade. É uma coisa estranha. Graças a Deus, hoje, isso assim não é tão real como era na época que eu citei, no caso da minha mãe, que isso já tem mais de 30 anos, mas assim, não era muito comum. As pessoas, elas preferiam dar mais credibilidade a um antropólogo, um sociólogo formado em Harvard, com pós em Oxford e etc e tal, do que um cara que estava há 40 anos dentro da comunidade dele. Eu ouvi até uma frase uma vez, se não me engano, eu acho que era de Paul Singer, que dizia o seguinte, que toda teoria é uma generalização de uma prática. Então, o que acontece? É difícil você colocar na cabeça das pessoas que elas não precisam de um doutor dizer para elas o que elas devem fazer, o que é melhor para elas, o que é melhor para a comunidade delas. Elas não precisam que o padre, ou um pastor, ou um sacerdote de umbanda, ou um pai de santo, diga para elas o que ela pode fazer, o que ela não pode, o que ela deve, o que ela não deve. Então, é muito difícil você colocar na cabeça de muita gente que cada um é o senhor de si mesmo. Então, essa eu acho que seria a grande jogada, né? A pessoa se sentir segura para decidir, para analisar. Por isso que as pessoas me ridicularizam, né? Um deles até me ridiculariza. Quando eu vejo assim, Cláudio, analista político, parece é como se fosse colocar o Whindersson como neurocirurgião. O cara usou um exemplo desse, assim, ridículo. Mas aí, se for o caso, pode mudar, Ivan. Pode botar assim, Cláudio, analista político popular. Eu acho que fica até mais a minha cara. Porque eu não tenho nada, eu não sou formado em antropologia. Eu achei engraçado quando eu vi isso. Poxa, eu acho triste. Eu não posso fazer análise política porque eu não tenho um diploma, Eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu acho triste você ver os códigos da direita sendo adotados pelas pessoas supostamente de esquerda, então dizer que o que qualifica alguém para falar é ter o canudo, mas pior ainda, que um exemplo, se a gente pegar o Lula não tem nem o segundo grau, ele tem o ensino técnico. Ele não poderia ser um comentarista político, portanto, isso é uma coisa tão ridícula. Todos nós somos entes políticos, todos nós temos, em alguma medida, capacidade de análise, uns mais desenvolvidos, outros bem melhor, se expressam melhor, etc. E por que teria que ter canudo para ser analista político? Não existe isso. É porque esse tipo de coisa acontece, como o próprio exemplo que você deu aí do Twitter, dos ataques que você sofreu, que acabou que sobrou para mim, para o Rubem Gonzalez também, etc e tal. Aquilo ali é a turma da carteirada. É a turma dos 250 milhões de dólares. Isso. Eu dou graças a Deus que eu não faço parte dessa turma. Eu não quero ter amigo que me dá 250 milhões de dólares, porque isso aí certamente é gente que não presta e esse dinheiro não é limpo. Mas sofrendo em tanta gente.
baliza pra notar quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz.